E, bom, estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal, Presunto 1917. Dessa vez aqui para fazer mais um react desse vídeo aqui nesse canal, 7 de setembro, com ninguém mais, ninguém menos que Presunto 1917. Olha só que coisa, né? Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é dia 6 de setembro, né? Então amanhã, olha só, né? É 7 de setembro, né? Inclusive o PT, que no 7 de setembro de 2022 incentivou as pessoas a não irem para as ruas, porque era muito perigoso e tal. Mas não é assim que funciona, PT. Nós e a direita estamos em guerra cultural. Será que você não consegue entender isso? Pro PT tudo são flores, né? Tudo são flores pro PT. Mas enfim, vamos reagir a esse vídeo aqui. E só no primeiro segundo, não, né? Nos 00 segundos, eu já tenho a minha primeira crítica, né? O cara não edita os vídeos. O cara, ele publica praticamente o arquivo bruto, isso se não for o arquivo bruto do vídeo. Ó, vocês estão vendo aqui que dá pra ver a tela do OBS, entendeu? Mas antes de eu continuar falando, por que tem meu nome aqui nesse vídeo? Porque basicamente o que eu fiz foi fazer o seguinte: eu arranjei as fontes pra ele fazer o vídeo e eu fiz a thumb do vídeo. Ó, deixa eu pegar aqui. Mas enfim, vocês estão vendo aqui a thumb, né? É bem parecido com as thumbs que eu faço no meu canal, inclusive, né? Por isso, não é à toa que eu fiz, né? Mas enfim. Oi, gente, tudo bem? Ó, e vocês ouviram as vozes de fundo? Por algum motivo, primeiro que ele não edita os vídeos, e segundo que, por algum motivo, ele grava, como por exemplo, imagina que você tá numa mesa comendo com a sua família e tal, num almoço, todo mundo conversando e tal, né? Umas 6, 7 pessoas na mesa no Natal, no Réveillon, sei lá. Mas aí ele pegou o computador dele, ligou o OBS e começou a gravar lá com as pessoas conversando, televisão de fundo. Sendo que na verdade era muito mais simples do que parece. Era só ele fechar a porta do quarto e gravar, entendeu? Não precisava ser na sala, entendeu? Mas enfim, né? Vamos fazer uma análise do conteúdo desse vídeo. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a independência. Se estiver muito baixo, eu não sei o que eu vou fazer, mas tentem escutar. Eu vou colocar no 90. De 7 de setembro. Eu tô aqui no site Brasil de Fato. Brasil de Fato é muito bom, hein? Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. O Presunto 1917 falou pra mim que era bom pra falar. Ah, e ele vai fazer review desse vídeo, né? E é isso. 7 de setembro, independência e democracia. Se não há coerência histórica em se atribuir a independência a um herói, tampouco é coerente desprezar a data. Essa é a imagem que está no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Quadro da Independência Humana feito por Pedro Américo, impondo o Pedro heróico de 7 de setembro. O Museu do Ipiranga é esse daqui, gente. Nossa, olha essa. Será que ele usa o Opera GX? Deixa eu ver. Porque essa tela aqui parece as propagandas do Opera GX, né? Porque vamos ser sinceros, ninguém instala o Opera GX, a não ser pouquíssimas pessoas do mundo, né? Mas ninguém instala o Opera GX, vamos ser sinceros, né? Mas essa tela aqui, ó, é o Opera GX, com certeza. Esse daqui, gente. Tá aparecendo aqui embaixo o símbolo. Museu do Ipiranga é esse, gente. O site do Museu do Ipiranga, né? Mas inclusive, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele falou, ó, o Museu do Ipiranga é esse aqui. Aí, ó. O Museu do Ipiranga é esse daqui, gente. Ó, aí mostrou ele pesquisando qual que é a dificuldade de cortar você pesquisando, ó. Vamos ver aqui. Por exemplo,
Eu quero pesquisar no Google, mostrar pra vocês como é uma batata. Aí eu venho aqui, ó. Vocês viram eu pesquisando? Não, porque eu cortei, entendeu? Então a gente tem aqui as batatas, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo a batata. Estão vendo. Museu do Ipiranga é esse, gente. Vocês estão ouvindo barulho de televisão no fundo? Igual mostra aqui, é onde... Museu do Ipiranga, o nome já fala. Ipiranga. Ó, vocês viram? Colocaram um efeito 3D numa pintura 2D. O Museu do Ipiranga fala das coisas históricas do Brasil, mais ou menos. O Museu do Ipiranga tem a ver com o Rio Ipiranga. O Rio Ipiranga foi onde teve A proclamação da independência, né? Da independência, né? Porque a gente tava independente dos nossos colonialistas, né? Das pessoas do país que nos colonizou diretamente, né? Mas a gente nunca esteve distante do neocolonialismo, né? Dos Estados Unidos, né? O maior exemplo disso é a ditadura militar, né? teve onde Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Agora eu acabei de ver que o Museu do Ipiranga... E, inclusive, chamar o 7 de setembro de independência é uma visão muito... Eu não vou dizer fascista, mas é uma visão nacionalista do que é esse processo, entendeu? Porque o Brasil foi um país que ele teve a sua independência, né? Mas depois que ele teve a sua independência, ele nunca deixou de ser uma monarquia, entendeu? Então foi uma independência dos nossos colonialistas, mas não foi uma independência da nossa burguesia local, entendeu? Foi uma independência política do Brasil, mas não foi uma independência para a classe trabalhadora, entendeu? A classe trabalhadora continua sendo oprimida, só que dessa vez as pessoas que oprimiam os trabalhadores do Brasil eram pessoas do próprio Brasil e não de Portugal, entendeu? Ou da Inglaterra, da França. Foi o mesmo museu que pegou fogo, tá, gente? O Museu de Ipiranga pegou fogo? Como assim? Alguém sabe se isso é verdade? Mas tá. O Brasil foi o último país da América Latina a proclamar sua independência. Em 7 de setembro de 1822, rompeu com Portugal, encerrando o domínio colonial que durava séculos. Metade da população começou a ser considerada brasileira, já que a outra metade era composta de estrangeiros na condição de escravos, não sendo, portanto, reconhecidos como cidadãos. Evidentemente, como todo fato histórico, há uma disputa de narrativa a ser feita em torno do dado, que deve ser observada de forma crítica, senão se pode identificar com coerência histórica. O evento, a partir do quadro feito pelo artista Pedro Américo... Inclusive, ele lê muito rápido também, ele lê como se fosse, tipo, na mente dele. Sabe quando uma pessoa chega com um papel pra você, sei lá, e fala, ó, lê isso aqui. Aí você lê tudo de qualquer jeito, só pra não demorar e não ficar aquele climão, entendeu? Aí você lê, por exemplo, tem o texto ali, aí você lê, você vai pulando palavras, entendeu? Pra ler o mais rápido possível, entender o mais básico possível, entendeu? 50 anos depois dos fatos, alegoricamente, e pondo Dom Pedro heróico sobre o cavalo branco no brado, independência ou morte. Então, inclusive, tem um mito que o cara lá que proclamou a independência, o Dom Pedro I, ele nem tava num cavalo branco, ele tava num burro. E ele tava também andando, eu não sei se é verdade, se é assim mesmo a história que contam, mas que ele tava num burro e cheio de bosta, todo cagado, num burro cheio de bosta, e daí ele entrou num rio, sei lá, alguma coisa assim. Pouco coerente desprezar a data como se não tivesse importância, o rompimento de laços com o país colonizador. O 7 de setembro
É uma data muito importante para o Brasil, pois a época da colonização portuguesa no Brasil, a época que Pedro Álvares Cabral chegou aqui e colonizou, foi uma época muito ruim, pois, tipo, era tipo, muita exploração, tipo, pau-brasil. Tinha de monte. Só que agora é uma árvore em extinção, porque os portugueses pegaram muito. Foi a primeira coisa que eles viram aqui em abundância e pegaram. Foi o primeiro ciclo, o ciclo do pau-brasil. E o ciclo do ouro também foi muito ruim, porque metade do ouro foi... metade não, mas uma boa parte do ouro foi pego pelos portugueses. Inclusive naquele museu que tem em Portugal, que chama Museu do Tesouro Real de Portugal, tem um pedrão gigantesco de ouro que vocês acham que foi tirado de Portugal? Vocês acham que Portugal tem aquele pedrão gigantesco de ouro? Foi tirado de Minas Gerais, aquele pedrão gigantesco. Todos os ciclos... Eu já tô explicando bem, gente. É que eu tinha gravado que ficou muito ruim. Ó, teve o ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil perdurou entre os anos de 1500 e 1530, o período conhecido como pré-colonial. Depois teve o ciclo da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar faz o açúcar, né? Como já diz o nome. E a cana-de-açúcar, gente, era dos engenhos que pegavam os escravizados da África. O ciclo do ouro, que veio aqui pro Sudeste, que depois, com o período de Napoleão, a família real veio aqui e veio pro Rio de Janeiro, né? Que era o escoamento do ouro e dos metais. Podia ter afundado esse navio, hein? Pra outros lugares. Aí depois foi o ciclo do algodão, o ciclo do café, bastante em São Paulo, que lá tem muito café, e o último ciclo foi o ciclo da borracha. Lá no Acre. O ciclo da... Inclusive foi por causa desse ciclo da borracha que o Brasil tem o Acre, né? Porque tinham brasileiros que estavam indo pegar látex, né, na Bolívia, né, no Acre, que pertencia à Bolívia. Aí o Brasil tava com medo de entrar em guerra com a Bolívia, ter perda de relações diplomáticas. Então o Brasil concordou em pagar algum dinheiro, que eu não lembro quanto é, pra Bolívia. E o Brasil também construiu algum metrô lá na Bolívia, o metrô é uma cidade lá, e a Bolívia concedeu o Acre pro Brasil. E quem será que se deu melhor nessa, né? Borracha, que foi o último ciclo. O ciclo da borracha se deu por meio de uma exploração acelerada do látex para a produção de borracha. Esse ciclo se concretizou... Será que ele vai explicar tudo que eu expliquei e eu expliquei tudo que eu expliquei à toa? Foi na região amazônica. Teve seu auge... Ah, não é possível. Entre 1880 e 1910, contribuindo para o crescimento das principais cidades da região, Manaus e Belém. Então, o 7 de setembro é muito importante porque tira os laços de Portugal e Brasil. Não tô falando que, tipo, agora eles não têm relações diplomáticas boas. Sim, eles têm relações diplomáticas boas. Só que não mais uma relação de colônia e metrópole. Exatamente, E outra parte foram os holandeses no Brasil. Os holandeses no Brasil, entre 1630 e 1645, os holandeses entraram no Brasil e se estabeleceram no Nordeste do Brasil, enfrentando uma luta árdua. Por que aconteceu isso? Tinha Espanha e Portugal. Aquela parte é a Ibéria. Acho que é Ibéria. Não sei se vocês entenderam. Ibérica. Vamos ver. É o Iberê Tenório. Hoje eu vou ensinar como atravessar a fronteira com drogas de uma maneira bem simples que você pode fazer em casa com materiais recicláveis. E a França não, Espanha e Portugal. França, desculpa. A Espanha... Vocês estão ouvindo a novela? Vocês estão assistindo uma novela? Calma. Tá. Depois que a Espanha ela começou a atacar Portugal, foi assim. A União
Ibérica, desculpa pela demora que eu tava procurando aqui. A União Ibérica é um período da história de Portugal e da colonização do Brasil, que aconteceu de 1500 a 1640. Caracterizou-se pela união das coroas, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são consideradas pelas áreas da Ibéria. As posses que pertenciam ao Império Português passaram a ser controladas pelo Império Espanhol. Traduzindo, ele mesmo assume que ele fala rápido. Da França eu não tenho certeza, mas é isso que eu acabei de dizer. Eu não tenho certeza se a Espanha mesmo invadiu. Mas... Sim, eu acho que foi mesmo assim. Mas tá, isso não tem muito a ver com... Os dois viraram impérios o mesmo. E o que aconteceu? A Holanda era muito próxima de Portugal e negociava o açúcar de Portugal. Só que aí a Espanha, que tinha a União Ibérica, então agora o Brasil é da Espanha também, ela não gostou nada disso e sancionou. Mas o que tem a ver isso com 7 de setembro? É isso que eu me pergunto. O que tem a ver invasão holandesa com 7 de setembro? A Holanda. Os holandeses não gostaram nada disso porque a boa parte que eles usavam era o açúcar da cana-de-açúcar dos engenhos no Brasil. E aconteceu que os holandeses atacaram o norte do Brasil. Mas isso não tem muito a ver com isso agora mesmo. Também teve os franceses que atacaram, só que não deu muito certo. Eles se uniram com os indígenas, só que não deu muito certo. E eles ficaram mais na área do Canadá, na província de Ottawa, que no Canadá fala inglês da Inglaterra, que era da Inglaterra, que foi tratado pelos ingleses, e francês... Inglês da Inglaterra não, né? Inglês do Canadá, né? Não, francês não. Francês. Dos franceses que colonizaram a província de Quebec. Peraí, na região que os franceses colonizaram, eles falam inglês? Não tô entendendo isso daí muito bem. A província de Quebec, a província de Quebec é onde... não, esquece, não tem nada a ver. Num vídeo sobre 7 de setembro, ele tá falando sobre o Quebec. Quebec. Ué, você não falou que você não ia mais falar? Tá bom. Quebec, cidades. Eu pensei que Ottawa ficava em Quebec, que Ottawa ficava em Quebec, só que não, nada a ver. Ottawa ficava em Quebec? Fica em Ontário. Mas tá. E aí, gente... Eu tava achando meio estranho mesmo, porque ele falou que os franceses entraram em Ottawa, né, mas... Ottawa não é nem um estado, né, é uma cidade, mas... Eu já tava achando estranho isso daí. Inclusive, eu acho que Ottawa fala inglês, né, uma cidade que fala inglês do Canadá, né. Não tem muito a ver, mas aí tá. Os franceses foram mais pra cima, naquelas partes, os ingleses ficaram mais nos Estados Unidos, os espanhóis ficaram na parte de baixo dos Estados Unidos, México e um pouco do sul, só que aí com a União Ibérica, tá. E por isso que os holandeses e franceses invadiram, mas não é muito o contexto desse vídeo, até porque eu demorei um pouco, porque o contexto desse vídeo não era isso. Era mais falar que 7 de setembro é muito importante, porque os portugueses invadiram o Brasil e, a gente perdeu muita coisa por causa deles. Continuando aqui, evidentemente, como todo fato histórico, há uma disputa de narrativa a ser feita em torno da data, que deve ser observada da forma crítica. Se não se pode identificar com coerência histórica o evento a partir do quadro feito pelo artista Pedro Américo em 50 anos depois do fato. Alegoricamente, impondo um Dom Pedro heróico sobre um cavalo branco, nubrado, independente da morte, tão pouco coerente desprazer a data como se não tivesse importante o rompimento de laço com o Brasil. Muito melhor que independência ou morte é pátria ou morte. Colonizador. O Grito dos Excluídos, ou Excluídas 2023, tem previsão de... Tá bom, não tem nada a ver. Compreender a construção histórica que nos trouxe ao 7 de setembro implica buscar entender qual era a situação do Brasil e Portugal no início do século XIX, mergulhar na leitura da efervescência política e os vários interesses presentes, inclusive da elite brasileira, interessada na independência, com fortes influências europeias de diversas correntes. O fato por si, toda a continuidade da monarquia, com o imperador português no torno, é desabonador de uma história libertária, assim como a manutenção da escravidão e dos privilégios dos proprietários de terra. A parte que tocou em proprietários de terra que isso? Bom porque vocês viram isso?
Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver o que tá escrito aqui. All prompts explain barely, explore things, translate, rewrite using synonyms, write a haiku, generate random ideias. Área de terra é muito bom, porque não é muito bom, só que igual tem as capitanias hereditárias, que Mas eram o que tem a ver? Ele tá falando um monte de coisa da história do Brasil que não tem nada a ver com 7 de setembro. terra que era passada para os capitães Morse. Eu queria falar isso também. Contudo, não será questionado o feriado do calendário que daremos a um passo adiante. D. Ressignificação da data, sobretudo nos tempos atuais. Isso, gente. É uma coisa que, tipo assim, gente, eu não gosto muito de falar isso em vídeo, só que, tipo, eu vou falar, porque, tipo, é uma verdade, tá até aqui no jornal. Então eu vou ler. O negócio que aconteceu é muito chato, igual deixa eu ver. O que ele vai falar? Eu vou até aumentar aqui o vídeo. Vamos ver aqui. Tá aqui no jornal. Então eu vou ler. O negócio que aconteceu é muito chato, igual deixa eu ver. O bolsonarismo operou uma apropriação dos símbolos nacionais, como a camisa da seleção de futebol. Ué, por que você não gosta de falar isso no canal? Eu não tô entendendo isso daí. A bandeira e as datas, na retórica de amor à pátria. O que acontece muito, tipo, quando uma pessoa tá com a camisa de futebol da seleção brasileira, já pensa que é Bolsonaro. E tipo, isso é meio chato, porque não é qualquer uma pessoa vai assistir o jogo da seleção brasileira, exemplo, não sei nada de futebol, mas tá. Exemplo. E aí. Mas ninguém fala isso. Ninguém fala isso. O Bolsonaro se apropriou desses símbolos porque ele, como um fascista, ele, como todo qualquer regime fascista, ele se apropria dos símbolos nacionais, né, para evocar o nacionalismo da população, para poder dizer, ó, determinado grupo étnico, grupo social, tá destruindo o modo de vida que a gente tem. Que no caso da Alemanha eram os judeus. Eles falam que os judeus estavam destruindo o modo de vida deles, entendeu? Que era um modo de vida patriarcal, conservador, entendeu? E no Brasil o PT, a ideologia de gênero, entendeu? Que são soluções falsas para problemas reais, né? Que batem nos preconceitos da população, nos medos da população. E por isso atingem as massas populares, né? Aí pode ser que, tipo, as pessoas pensem que ela é Bolsonaro, essas coisas, mas é só um símbolo do Brasil. Mas tá, isso não tem muito. Mas quem que fala isso? Ninguém fala isso. Eu tenho uma bandeira do Brasil aqui, inclusive. Deixa eu mostrar aqui a minha bandeira do Brasil. Aumentar a minha câmera aqui, que é pra poder ficar melhor. Vamos ver. Aí, pegar aqui minha bandeira do Brasil aqui. Deixa eu desenrolar aqui essa bosta, essa merda. Aqui, ó. Não tem problema. Você pode não ser bolsonarista e ter uma bandeira do Brasil. Eu tenho uma bandeira do Brasil com o símbolo do comunismo desenhado nela. Peraí, deixa eu alinhar aqui. Não sei se estão conseguindo ver, ó. E uma bandeira da China. As duas podem coexistir nos mesmos lugares. Ainda mais com o BRICS agora, né? Mas enfim. Deixa eu só, peraí. Enquanto tiver erguida a bandeira do partido de Lênin, a chance de vencer. O poder é popular. Pra mim e pra você. A batalha é violenta. Aí, vamos lá. Peraí, deixa eu... Né? Porque não vai poder ficar a cabeça aqui no vídeo, né? Não vai poder ficar gravando desse jeito. Deixa eu me diminuir aqui. Se bem que agora vai ser difícil, né? Porque eu me trouxe pra... Será que eu fico mini ou eu fico grande? Eu vou ficar mini e eu vou ficar no meio do vídeo dele. Vai ser muito bom se eu fizer isso. Vou continuar aqui. O que a proposta é muito... Como tema democracia, soberania e união, o governo federal lançou uma campanha pela comemoração do Dia da Independência, usando as cores, os símbolos nacionais, o que tem significado importante para romper a lógica de associação aos apoiadores do ex-presidente.
A polarização política forjada e um patriotismo derrubado deve ser desmarcado. Tá. Esse é o Brasil de fato. O que eu queria te falar, que é muito romantizado, essa parte do cavalo pomposo e o bonito e todo mundo bonito, com roupa bonita, charmosa, de grife e cavalo de raça. Não era bem assim. No caso, não era nem um cavalo. Olha o racismo. Era uma égua. Era uma mula. Não era um cavalo, era uma mula. Que foi feita a independência. E ele não tava todo pomposo assim. Pra falar a verdade... Ele vai falar o que eu falei, que ele tava todo cagado. Ou não também, né? Porque eu nem lembro onde que eu ouvi essa história, se é verdade ou não. Pra falar a verdade... Ele tava com roupas simples. Não, no caso não era nem... ou era uma égua ou era uma mula. Sem nenhum charme... Não era um cavalo pomposo de raça. E ele também não tava com roupas pomposas, eram roupas mais simples. E o que fala no hino? Ouviram na Ipiranga as margens plácidas, quer dizer que no Ipiranga ouviram as margens plácidas, acho que mais ou menos, ouviram no Ipiranga as margens do rio, no grito da independência. E tem até o hino da independência, que eu vou colocar aqui. Ele vai mostrar o hino da independência agora, mas eu não vou ver isso aqui, porque é só ele passando a música, né? Mas é isso então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e adeus! E viva a Revolução Cubana! Sou a Bariguel, se você quer ser meu namorado, fica ligado.